I am very hype, very fashion. I smoke cigarette like electro. I am tico. Fala, seus mal diagramados. Bez, você é o tipo patriota que usa a camiseta da CBF pra bater panela aqui na varanda do seu prédio no Morumbi. É, o Bez subiu de vida No agora. Morumbi não tô morando no Morumbi não. Nem se você pudesse moraria no Morumbi, não, cara, né? o Morumbi é longe, chato, tem muita gente chata, fica perto do São Paulo Futebol Clube, que eu também não gosto. E tem muito falso patriota por lá bicho, também, né, cara? A galera que, na verdade, gosta de usar a camiseta da CBF, quer que o Brasil volte às suas raízes, mas, na verdade, as raízes que eles queriam mesmo era que o Brasil se transformasse numa nova Miami. O Brasil, eu tô enxergando agora assim, eu vejo bandeiras americanas aqui no bairro, eu vejo todo mundo cantando em inglês, todo mundo com o boné do Trump, porque o Brasil virou os Estados Unidos, né? Até minha melanina tá diminuindo e eu vou ficar bom, ruivo cara. em até 6 meses pra ficar aí um legítimo redneck. Vou deixar de ser um brownneck pra ser um redneck. Jair Bolsonaro, nosso excrementíssimo presidente da República, que sempre pregou que era um verdadeiro patriota, foi para os Estados Unidos e se demonstrou um verdadeiro entreguista, né? Um verdadeiro debilóide, né? Cara, de patriota não tem nada, mas ele não é o único brasileiro que se diz patriota e que no fim das contas só quer macaquear o que de pior tem nos Estados Unidos. Porque veja bem, os Estados Unidos é um país onde que é difícil você unificar o que ele significa, como o Brasil também é difícil. Os Estados Unidos têm mas muitas coisas que são boas e são influências positivas, né, para qualquer país do mundo. Mas, assim, o brasileiro geralmente só importa o que não é lá muito recomendável. É só pegar agora o que tá acontecendo, que o Brasil quer importar as armas que os americanos usam, e a gente teve a tragédia de Suzano, que lembra muito Columbine e todas as tragédias que os Estados Unidos tiveram que enfrentar, com mortes de crianças e adolescentes. E o melhor dos Estados Unidos fica nos Estados Unidos, porque nem filme bom mais vem pro Brasil, a gente só recebe super-herói, remake, reboot, fake food, que chute. He-Man. Não, a gente não recebe não, mais esse nada. aí é o Ike, é o Thor Batista, desculpa. Thor eu confundi. Batista. Pensei que era o He-Man. A gente agora tá importando o que de pior os Estados Unidos têm, que são os atentados. E o Bolsonaro, em paralelo a isso, tá querendo armar toda a população pra gente ter um bang-bang a brasileira mesmo, né? E não só isso, né, cara? Tem uma questão aí do brasileiro que isso não é de agora, é algo antigo, onde a classe média, ela tem muito problema de identidade. Você já percebeu isso? O Bezzi aí vem de uns bairros onde ele teve contato com muita coisa que a gente vê hoje em dia, que a classe média é mais ampla, mas que antes era mais restrita, que diz muito respeito a isso. O que é, cara? É você tentar fazer com que o distanciamento sobre aquilo que é raiz do nosso país fique apenas na periferia e nos interiores, e nos bairros nobres das capitais as pessoas tentam reproduzir o comportamento do americano. Então a gente vê aí muita gente que tem como único objetivo viajar pra Disney, viajar pra Miami. Bullshit! Isso é bullshit. Você tá falando, imagina. E você imagina só, cara, que coisa mais horrorosa você viajar pra uma cidade onde só tem aquele teu vizinho mais arrombado possível e clones dele morando. É o que virou Miami ultimamente, cara. Miami, cidade de aposentados, você vai pra Orlando, você só cruza com brasileiro, tem mais brasileiro que aqui no Brasil. Não tem cara. problema que só tenha brasileiro, o problema é o tipo de brasileiro Não, que tá são indo chatos pra lá. demais. A gente sai do Brasil também pra tentar entender outra cultura. Absorver novas pra culturas, absorver outra cultura. E não pra viver num gueto, né? Em Miami, Orlando, você não vai conseguir. Nova York você consegue, porque tá misturado Sim. tudo. Tem muito brasileiro, mas tem muito gente de todo Até mundo. tem latinos de outras vertentes, de outros países, só que você acha que o brasileiro de classe média ou classe média alta que vai morar ou viajar lá quer se aliar com cubanos, com dominicanos, haitianos, mexicanos, guatemaltecos, como que é? Não sei nem pronunciar o cara que nasce na Guatemala. Não quer, cara, porque o brasileiro vira-lata, que se diz patriota, ele acha isso uma sub-raça, assim como o americano. Mas a questão é que aqui no Brasil a gente tem toda uma bagagem cultural e social que é riquíssima, velho, que a galera despreza por ter como modelo a ser atingido a cultura e a sociedade americana, principalmente, e alguma coisa da europeia, mas muito pouco. Quem dera fosse mais europeia do que da americana, né? Então, assim, a gente tem desde os anos 80 ali, um exemplo clássico, que é o surgimento do B-Rock, que é o rock brasileiro, que foi consumido e feito principalmente por quem?
pela classe média e pelas elites, cara. Pessoal de Brasília que era filhos de diplomatas ali, o Capital Inicial, Legião Urbana. Depois você teve também, mais pra frente, o Raimundos, que surgiu de lá também. E o Que pessoal já era uma outra coisa. Era diferente. O pessoal do Capital, da Plebe Hood, eles recebiam os discos muito antes de todo mundo, porque os pais estavam sempre viajando, diplomatas, né? E aí descobriram o punk, descobriram o pós-punk. O New Wave. Muita coisa legal. E que é o som da Legião e do Capital no começo, é totalmente calcado nisso, né? Sim, mas existia, não só nas bandas, como também no público, uma questão de ojeriza o que era feito aqui no Brasil, tanto que a imprensa especializada em rock naquele momento achava de bom tom falar que o Caetano era um artista ruim, sendo que mundialmente ele é reconhecido como um artista superior a muitas bandas de rock que eu ou o Bezzy curte, mas que a gente sabe que são bandas divertidas, bandas de entretenimento e que não chegam aos pés da criatividade do Caetano. Goste você ou não dele, ele é um músico que está acima de muito artista de rock que aqui é endeusado pelas mesmas pessoas que acham o Caetano um lixo, cara. Eu vejo, não dá pra comparar muito, eu acho, assim, né? Tem propósitos diferentes, cada um tem a sua arte, mas é claro que essa galera, e depois que ficou histérica com o lance do Lobão, falando mal do Caetano, do Chico, do Gil. E que vem desde os anos 80. Cara, puta que a pariu. mídia especializada já tinha aquele papo de máfia do Dendê, máfia que do depois virou o lance de mamar na Lei Rouanet. Mas pra mim, essa narrativa ainda eu tenho comigo que isso é uma desmoralização da nossa própria cultura. Sim. Não que você seja obrigado a gostar ou a ouvir, mas assim, se críticos especializados, a imprensa, cara, e até os fãs, mano, o público internacional enxergam nesses caras algo realmente muito bom e acima da média, até dentro de mercados onde surgem grandes talentos a todo momento, como o próprio norte-americano, como é que um cara consegue achar que todo B-rock brasileiro é melhor do que toda a MPB que foi feita nos anos 70, ou até próprio rock dos anos 70, que a gente tem aí representantes como Mutantes, Raul Seixas, que eram muito bons, cara, muito acima da média. E você tem nos anos 80 bandas divertidas, mas que de certa maneira, emulam só o que vinha da gringa. Então isso acaba se espraiando hoje em dia nessa vergonha de realmente encarar que você é brasileiro, entendeu? Só que isso mudou bastante, porque nos anos 80 era cool você fazer essa reprodução Totalmente. do roqueiro inglês ou do roqueiro norte-americano, e felizmente nos últimos tempos você vê que isso tem mudado. Não ficou mais feio você falar que curte as coisas que são feitas aqui. Você pega a lista de músicas mais ouvidas no pop, por exemplo, a galera não tem receio nenhum de ouvir uma Anitta, uma Ludmilla. Os caras falam, mas eu não gosto dessas duas. Tudo bem, mas se você comparar com a Taylor Swift, velho, se equivalem, podem se equivaler em ruindade, tá ligado? Mas assim, vocês vão me desculpar, não tem nenhuma superioridade nessa galera, a não ser o fato de elas terem vindo de um país de primeiro mundo e a Anitta e a Ludmilla terem vindo de um país de terceiro mundo. Para por aí, porque a sonoridade pra pista é a mesma coisa, porque hoje as produções são todas iguais, Elton. Você sabe muito e você bem. tem tudo acesso igual, tecnológico é muito igual, parecido. tá Os compositores estão fazendo as mesmas coisas, as mesmas trilhas, as mesmas batidas pra todo mundo, meio que globalizou. Agora a gente tem um presidente que critica os brasileiros, que não gosta da cultura nacional, que odeia qualquer coisa que venha com o selo de arte, cara que não lê, não vai ao teatro, não sabe nada, né, do que está acontecendo musicalmente no país. Você acredita, país, por exemplo, que o Bolsonaro ou algum dos asseclas dele já leu um livro inteiro, sem sacanagem? Não. Eu não tô falando de sacanagem, eu não acredito nisso, cara. Também não. Eu não acredito. Também não. Eu não acredito que eles curtam música de uma forma prazerosa, tá ligado? Não acredito que eles consigam ir a um show e se divertir do começo ao fim. Não acredito nisso, cara. Não acredito. Não são pessoas que consomem cultura, não são pessoas que consomem nem cultura pop, muito menos cultura elitizada. E você percebe pelo vocabulário deles, né? E isso reflete muito também os seguidores desses caras, assim, né? A gente recebe muito comentário aí negativo dos bolsominions e é impressionante. Primeiro, eles não têm humor, né? Não. É uma coisa assim que eu tenho raiva disso aqui, eu tenho raiva de morar nesse país, eu tenho raiva de tudo e o Bolsonaro agora vai transformar isso nos Estados Unidos, cara. E assim, os caras não sabem escrever, eles não têm a mínima paciência, e são pessoas que tiveram acesso à boa educação. Sim. Mas mesmo assim eles não conseguiram desenvolver o básico, que é a leitura e a escrita. Eles têm dificuldade de ler nas entrelinhas, ler ironia, eles têm sérias dificuldades cognitivas, cara. E esse lance que o Bezzy falou é muito sério e real, da galera querer sufocar
e acabar e exterminar com aquilo que eles não gostam. Então, tipo assim, se eles não gostam de funk, se eles não gostam de samba, se eles não gostam de rap, eles querem que esses artistas simplesmente desapareçam por prol do que eles gostam. Quando, na verdade, as coisas sempre conviveram mutuamente no Brasil de forma muito harmônica, tá ligado? O bolsonarista ou o conservador não consegue, nem agora que eles estão no poder, eles conseguem se divertir e ficar numa boa. O bolsonarismo tenta quebrar todos os nossos dogmas, toda a parte científica, né, acadêmica, artística. É uma raiva, assim, de não entender o negócio e de falar, meu, esses caras estão se divertindo por quê, esses filhos da puta? Não vão se divertir, não, vai dar tiro aqui, vamos lá fazer aula de tiro. É uma virilidade meio desnecessária, mas é isso, entendeu? Uma questão que eu sempre falei, uma coisa não anula a outra, cara. Você pode muito bem estar se divertindo pra caralho ouvindo AC/DC, o Ramones, Guns, sei lá qual tipo de banda que você gosta, mas primeiro que ela não anula a cultura brasileira e segundo, cara, que a cultura brasileira não é exatamente como muitas pessoas que curtem rock, e eu cito o rock como o principal estilo nesse sentido, porque tem muito roqueiro que pensa dessa maneira. Sim, eu conheço muitos deles, cara. Eu era assim quando era adolescente, eu até entendo. O que é justificável. Até entendo o que é justificável. Porque eu era Agora, assim. quando você é na vida adulta, não dá pra ser assim, tá ligado? Eu consigo entender e consigo entender as pessoas que são desse jeito. Eu acho que tem que ser mesmo, tem que ser, às vezes, bater a cabeça e tentar entender por que você não gostava daquilo. Hoje eu me vejo ali adolescente com uma pessoa também que precisava de algo que ninguém tinha. Então, heavy metal era assim, uma coisa de gueto. Sim. Então eu precisava entrar no meu gueto, assim, e fazer coisa mais radical, tal. Acho que quando você é adolescente, tudo bem. Agora você vê um cara jovem, conservador, como a gente já citou, vou citar aqui, Caio Coppola, né? Saiu, né? Lembrei dele. Cara, e não dá pra dizer que ele é um jovem, ele tem mais ou menos a mesma Ele era um idade. jovem, né? Pois Conservador. Ele se considerava um jovem conservador. Tinha uma banda horrorosa, que eu não lembro o nome agora, A banda Medíocres. Mirandos, que é uma banda pensei que era cosplay do Medíocres. Oasis. Que é Banda muito que ele ruim. traz mulheres dançando com letras que não tem nada de conservadorismo, mas aí você vê como é que é a questão também do ressentimento. A banda não deu certo, o cara tenta colocar a culpa em tudo que ele vê como espantalho pra banda dele não ter atingido sucesso. E é o que muitas pessoas fazem, né? Eles acham que uma coisa anula a outra e não conseguem conviver mutuamente com toda essa pluralidade que a gente tem no Brasil, e é o que faz esse país ser realmente único no mundo, assim como os Estados Unidos é um país único, e são dois únicos países que conseguem essa unicidade por serem muito misturados, muito miscigenados, e o Jair Bolsonaro e todos os seus companheiros não perceberam isso, ficam pagando pau pra bandeira norte-americana e pra cultura norte-americana, e mal sabem eles que as raízes dos Estados Unidos na questão cultural quanto a do Brasil é essa, cara. É negro, Veio tudo da África. é pobre, é gente do interior. Imigrante. E imigrante. Muito imigrante. E imigrante, Se você é velho. contra os imigrantes, tem que todo mundo sair do Brasil e deixar os índios morarem de volta aqui. Não, ou seja, sem miscigenação, cara, a cultura do Brasil não seria o que ela é. A pessoa gosta, velho, você tem um monte de festival legal, tem o João Rock, que tá aí há 1000 anos, tem vários festivais. Tem. Vai, cara, e não se importe com o que os outros estão ouvindo, basicamente é isso, Tem né? muita coisa boa no alternativo e do independente sempre vem coisa muito boa. Então, se você gostou desse vídeo, se você não é desse tipo de brasileiro que paga pau para Trump e para a bandeira americana, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta, dá seu like. Faça a Golden Shower. E olhe no nosso apoia-se aqui no primeiro comentário, porque a gente precisa de vocês. De verdade, é muito importante, porque o YouTube, assim, pra pagar, a gente tá difícil. Quem tem um conteúdo um pouco mais adulto, se fode muito aqui, né? É, principalmente quando você não mergulha em banheira de Nutella, porque é isso que traz muito view e dinheiro. Você é uma pessoa desse tipo, a gente só tem uma coisa pra te falar. Não passarão.